Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Que alegria poder participar desta tão importante semana teológica. Desde ontem nós estamos desfrutando aqui da comunhão com os irmãos de Cuiabá. E eu quero, neste que será o último dia com vocês aqui, já agradecer a todos pela forma tão carinhosa com que nos recebe e também essas reflexões que não somente fazem com que cada um de vocês cresçam, mas principalmente eu saio daqui com muitas experiências boas para levar a São Paulo, da faculdade aqui de nossa igreja em Cuiabá. Assim como ontem, eu quero agradecer a tutela, o pastoreio do pastor Silas Paulo de Souza, presidente da igreja, que Deus o abençoe de uma maneira ampla, poderosa. Também ao pastor Gediel Silva Costa, presidente da fundação, mantenedora da faculdade. Também o pastor Mauro Márcio, diretor executivo, Deus lhe abençoe. Pastor Hilton Silva, coordenador do curso. Pastor Eduardo Leite, que Deus lhe abençoe, tem estado comigo aí esses dias, tem sido uma bênção. Pastor Valmir Nascimento, que hoje tive a oportunidade de almoçar com ele, foi uma bênção poder passar esses momentos com o pastor Valmir Nascimento, e também o professor Jonas Mendes, que daqui a pouco estará aqui interagindo conosco. Queridos, como foi dito já pelo professor Eduardo Leite, ontem nós trabalhamos aqui um tema um pouco mais amplo. Eu trouxe a vocês pesquisas recentes de estudiosos que estão também com este olhar para a teologia, para o crescimento dos evangélicos e a forma como os evangélicos vêm se preparando para este tempo, que é um tempo que, sem dúvida alguma, reserva seus desafios. Hoje, o tema que nos foi passado é um tema um pouco mais prático. Na verdade, é falar sobre o ensino teológico e o seu valor para o ministério, seu valor ministerial. É pensar a teologia e como a teologia ela serve ao ministério e às funções que nós desempenhamos na obra do Senhor nosso Deus. Antes de eu começar aqui a abrir algumas reflexões, eu quero dizer a vocês que a minha trajetória foi uma trajetória que eu pude desenvolver essas duas áreas importantes. Eu, como disse ontem, comecei a trabalhar no ministério da igreja com 19 anos. Fui passando por praticamente todas as funções da igreja, cheguei a auxiliar trabalho e depois assumi as primeiras congregações, pequenas, médias, grandes, e depois cheguei ao pastoreio de setor. Lá em São Paulo, nós temos perto de 100 setores. E o primeiro setor que eu pastoreei foi o setor 35, setor de Cajamar, uma cidade satélite ali de São Paulo. E agora, há 3 anos, o setor de Pinheiros. O interessante na minha jornada é que, desde o início, eu também não deixei de estudar teologia. Vocês viram aqui uma jornada apresentada aqui no meu mini currículo. Foi uma jornada de o tempo todo procurar compreender estas fases do ministério à luz da palavra de Deus e procurar, por meio do estudo, estar preparado para cada uma dessas fases. Esse semestre, ali em São Paulo, eu lecionando
a disciplina de teologia do ministério, que tem tudo a ver com essa palestra hoje aqui. Envolve teologia, envolve ministério. Alguns alunos perguntaram, mas como foi que isso tudo aconteceu? Foi fácil? E eu disse para eles, fácil certamente não foi. Eu cheguei a momentos que, sem dúvida alguma, eu estava, se não no limite, muito próximo do limite da exaustão. E eu disse a eles que a gente precisa controlar e administrar essas áreas em nossas vidas. E eu lembro de ter posto no quadro, e me veio a imagem, aquele profissional de circo, quando ele pega aqueles bastões e ele gira os pratos. Quem já viu isso? Sabe do que eu estou falando aqui em Cuiabá, não? Não é? E ele vai e acelera o primeiro, equilibrando, depois o segundo, o terceiro, o quarto, e eu coloquei o quinto, porque eu estava falando de 5 assuntos. Estava falando da vida acadêmica, ministerial, família e mais 2. E aí, quando ele está aqui acelerando, ele chega lá no último, ele dá uma olhada para o primeiro, o que está acontecendo com o primeiro? Ele está desacelerando a ponto de cair. Então ele volta lá. Ele tem que ficar correndo cada um desses bastões aí para que eles não permitam que o prato, o equilíbrio, não é, ele gere uma queda. Na vida ministerial é isso. Tudo é importante. Não há nada que deva ser colocado em detrimento de outra área. O que nós vamos precisar é de equilíbrio. É saber administrar como mordomos cada uma dessas atividades. E hoje nós, então, temos diante de nós este tema muito caro para aqueles que têm uma vocação, aqueles que são chamados e têm convicção desse chamado, que é o ensino teológico e o seu valor ministerial. Eu, quando estava pontuando aqui alguns assuntos para a minha fala inicial, para depois nós termos aqui um momento de perguntas e respostas, eu coloquei um cenário que penso eu ser o cenário que nós estamos vivendo. O cenário que vejo é um cenário de crescente relativismo e superficialidade. Hoje nós estamos vendo uma sociedade que vai relativizar tudo, bastante genérica, superficial no que faz. E ao olhar para isso, nós precisamos procurar compreender até que ponto isso tem influenciado também a nossa prática ou praxis ministerial. Porque se nós não percebemos que hoje tudo é muito fácil, eu posso estar falando aqui uma palavra que você não entende, você vai na internet, daqui a pouco pronto, já tem ali conceito, já tem etimologia, já tem campo semântico, já tem tudo. Só que será que esse processo tão rápido, tão fast food, será que isso não vai acarretar numa questão rasa de compreensão, de reflexão? E eu vejo que muitos estão enveredando por isso. Vocês sabem, é possível montar um sermão em segundos por inteligência artificial. E quando eu olho para tudo isso que nos vem pela tecnologia, pelo pós- ou hipermodernismo, eu fico cada vez mais preocupado. Eu estou há mais de 20 anos estudando teologia. Eu não tive qualquer trampolim para cargo ministerial. E eu falo isso, é possível que alguém tenha tido por necessidade. Mas no meu caso, eu fui líder de todos os departamentos. E pasme, até dirigente de círculo de oração. Quando eu fui auxiliar de uma igreja, o pastor teve um problema com toda a direção do círculo de oração, e na reunião estava eu e a direção que ele estava com problema. E aí ele falou assim, estou destituindo todos vocês. Mas quem é que vai assumir? O Wilson assume.
Até isso, até ele pensar, porque tinha que tomar a decisão na hora, até ele pensar, orar, tal, aconteceu. Vai eu lá para frente do círculo de oração, ver se pode. Mas passei cada uma dessas atividades. Depois, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Então, eu posso dizer com bastante propriedade, cada uma dessas etapas elas foram muito importantes na construção e na formação de quem eu sou hoje. Vale a pena valorizarmos e entendermos que Deus tem um propósito em cada uma dessas fases. Estávamos conversando quando estávamos falando sobre academia, faculdade e tal. Eu nunca pensei em estudar nas universidades por onde passei. Vocês devem ter visto aí, são as maiores do país. E quando eu pensava, eu não me via em condição nenhuma disso acontecer. Um jovem de uma região pobre, de um vilarejo pequeno. Só que a cada passo, e deixa eu procurar dizer isso a vocês, cada degrau, cada base de um degrau que a gente sobe, aquela base onde estamos, ela se torna a plataforma para um novo degrau. Consegue entender isto? Então você sobe um degrauzinho agora, você já não está lá no primeiro piso, você já subiu um. Aquele já é a sua plataforma. Dali você já tem outro tipo de visão. E isso vai se ampliando à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo. Muitos hoje confundem espiritualidade com sensacionalismo. Veja o quanto isso também está raso no campo da experiência. Movimentos. Eu tenho uma prática de estudo ali em Pinheiros e eu tenho procurado combater algumas coisas que vejo. Vocês percebem também que estão querendo até mudar as nomenclaturas com os conceitos de questões seríssimas para nós, como, por exemplo, o culto. Hoje, para buscar toda essa roupagem, esse cosmetic em inglês, de onde se traduziu a palavra mundo para as Bíblias inglesas, que vem a palavra portuguesa cosmético, ou seja, o que está comesticado, cosmeticado. É um cosmético que altera ali algumas imperfeições. Hoje se diz, não, é a festa tal, é a noite tal, mas não o culto tal. E culto tem a ver com ministério. Culto tem a ver com serviço. Culto tem a ver com aquilo que nós prestamos a Deus. Está carregado de elementos de adoração. E aí você vê movimentos que muitas vezes são extra-bíblicos, quando não antibíblicos. Uma coisa é ser extra-bíblico, outra coisa é ser antibíblico. Então vivemos essas questões em que se substituem o estudo, o ensino das Escrituras, por uma série de slogans motivacionais. E por que não falar desse ambiente coaching, que nós também vemos em muitos trabalhos? Isso deve nos trazer preocupações. E só há um jeito de nós combatermos isso. Cumprindo o que diz a palavra de Deus, eu quero ler um texto com os irmãos. E a partir deste texto, nós aqui pensarmos um pouco nessa palestra de hoje. Se você puder localizar a segunda carta ou epístola ou missiva escrita por Paulo a Timóteo, nós estaremos lendo o capítulo 2, e eu quero que você localize, por gentileza, o versículo 24. Enquanto você está aí localizando, Paulo, ao escrever essa carta, já é alguém bastante experimentado. Quando ele escreve para Filemão, ele já diz, quem está escrevendo é Paulo Velho. As epístolas paulinas, elas são classificadas
entre as primeiras epístolas. Você tem ali Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Depois você tem aquelas que são chamadas das principais epístolas de Paulo, maior conteúdo teológico, que é a carta de Romanos, aos Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios. Depois, jamais, quase lá no final, na sua viagem a Roma, na sua primeira prisão, ele escreve as cartas da prisão. Lá você tem Filipenses, Colossenses, Éfeso, Filemon. Depois ele é solto e então novamente preso. E ele escreve já no final da vida essas cartas que ele trata como cartas pastorais, diferentemente das cartas que ele havia escrito. Ele não manda para o destinatário, não são as igrejas. Os destinatários são líderes, são pastores. Tito, 1 Timóteo, mas esta aqui, 2ª carta a Timóteo, podemos dizer que são as últimas linhas da produção literária do apóstolo Paulo. E ele, preocupado com tantas questões, algumas ele trata aqui como questões loucas e sem instrução, e que só produzem contenda, é o verso 23. No 24 ele diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. E há uma expressão logo após aí, consegue verificar, não? Apto para ensinar. Apto para ensinar. Vírgula, sofredor, e aí segue o texto. Então, hoje, como ponto de partida, eu quero utilizar dessa expressão que Paulo utilizou aqui, que é apto para ensinar. Ou seja, que aptidão é essa? Eu estava conversando com um jovem ontem, e ele estava dizendo: olha, eu sinto um chamado muito grande e o Senhor me encontrará em um mestrado, um doutorado e um pós-doc. E quando ele falou isso para mim, eu fiquei feliz, compartilhei e disse o seguinte: há algo chamando esse rapaz, há uma vocação, há algo atraindo, e basta ser fiel, que certamente Deus o levará. Então essa aptidão é mais do que habilidade de comunicação, é mais do que uma oratória, é mais do que uma retórica, é mais do que uma boa dicção, é mais do que um bom curso de homilética. Essa aptidão é um chamado espiritual, que envolve conteúdo. Então, se você quiser anotar aí, quando eu falo de conteúdo, eu estou falando do conhecimento bíblico, envolve conteúdo. Envolve caráter, porque Paulo vai trabalhar esse caráter em seus obreiros. Então, não basta só o conteúdo, é necessário caráter. E, em terceiro lugar, envolve compromisso. Porque se tornar apto para o ensino, levará, sem dúvida alguma, algum tempo e bastante esforço. Portanto, eu quero que você compreenda que o ensino teológico, senhores e senhoras, não é um luxo acadêmico. Eu vou repetir. O ensino teológico não é um luxo acadêmico. É um instrumento essencial do discipulado, do crescimento e, sobretudo, da saúde da igreja. Da saúde da igreja. E Deus conta com cada um de nós. Apenas para contextualizar, Paulo vai usar aqui uma flexão dessa palavra grega didasko, com a qual nós trabalhamos neste livro de forma bastante extensa. Então, se alguém quiser se aprofundar na ideia de ensino, nós temos aqui 40 páginas, com método, com rigor acadêmico, explorando essa ideia. E Paulo vai se utilizar desta palavra didasko, didáscalos e didasco, neste texto que nós estamos utilizando como ponto de partida.
Jesus ele é chamado de didáscalos. E essa palavra didáscalos, ela aparece em torno de 58, tem uma variação por conta de variação textual, ou 59 vezes no Novo Testamento. E há também o uso desta palavra quando se coloca ou se apresenta, como Paulo fez, pseudo-didáscalos. Essa palavra pseudo é falso. Então, de didáscalo, ensinador. São os falsos mestres. É o falso ensino. E o texto sagrado vai nos mostrar que não somente Jesus foi chamado de didáscalos, ou seja, portador do ensino, apto para ensinar, mas que também isso foi uma atividade delegada por ele aos seus discípulos e, mais à frente, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês devem se lembrar que na primeira crise que a igreja tem de ordem prática, os próprios apóstolos estavam percebendo que se eles não cuidassem do tempo necessário para se tornarem aptos ao ensino, eles se envolveriam com outras questões, como o atendimento das mesas. E é por isso que então se levantam lá os diáconos. Essa palavra grega diaconia, diáconos, serviço. Ministério é serviço. Então eles se reúnem e eles chegam à conclusão: vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, dedicados para este fim, e nós nos dedicaremos. Olha o pensamento apostólico. Nós nos dedicaremos à oração e à palavra, ao ensino da palavra. Porque entenderam que não dá para delegar isso. É possível delegar o atendimento às mesas, mas como pastores, nós não devemos delegar a atividade do ensino e da oração. Isso é responsabilidade pastoral, faz parte da praxe pastoral. Então, quando nós olhamos estas citações, em Jesus, o mestre por excelência, ele tem, primeiro, autoridade teológica. Ele fala, e ele fala em nome de Deus, ele fala pelo Pai. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então ele tem esta capacidade, essa propriedade, essa autoridade, e ele aparece como alguém que tem autoridade teológica. Se você verificar Lucas, por exemplo, quando registra no capítulo 4, versos 16 e 21, ele também tinha domínio das Escrituras, destreza das Escrituras. Você lembra que ele pega o rolo do profeta Isaías, e olha que não é fácil como hoje, né? Hoje eu fui localizar aqui o 2 Timóteo, peguei na Bíblia aqui digital, fui lá, coloquei o livro, o capítulo, o versículo, ponto, eu estou na referência. Naquela época era pergaminhos, era o rolo. E o texto sagrado diz que ele encontra o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. E ele diz diante de todos: hoje se cumpriu esta Escritura. Então Jesus tinha domínio da Escritura. Deixa eu contar uma experiência pastoral. Um dia eu estou num culto, e tinha um pastor ao meu lado, e o pastor pediu para que fosse aberto lá em um livro determinado, tal, um capítulo, um versículo, e eu vi que ele estava folheando a Bíblia de um lado para o outro e não conseguia encontrar. E olha que não era nenhum daqueles livros lá no meio dos profetas menores, né? Aí daqui a pouco ele pega um índice, e ele era pastor, um índice plastificado, e ele vai lá, livro tal, número da página tal, aí ele vai procurar. O que será que isso demonstra? O que será que isso demonstra? Talvez seja a falta da habilidade, não estar apto. Cabe a nós, e vocês estão aqui, para estudarem a palavra de Deus. Bibliologia, eu tive uma professora, talvez alguns conheçam, professora Edna Veiga, esposa do pastor José de Prado Veiga, o senhor conhece muito. A P1 dela, não sei se aqui vocês trabalham com P1, P2, né? Prova 1, prova 2, para a composição da média. A P1 dela era citar oralmente todos os livros da Bíblia em sua ordem e depois classificá-los.
ela usava o Norman Geisler, a classificação do Geisler, e tinha que classificar todos os livros da Bíblia. Hoje eu cito isso muito facilmente. Eu aprendi lá na base, com alguém que estava interessado em fazer com que cada um daqueles alunos se tornasse aptos para o ensino da Escritura Sagrada. Então Jesus tinha autoridade teológica, domínio das Escrituras, mas uma coisa era algo assim bastante marcante no mestre. Ele tinha didática, ele tinha clareza. E uma clareza tal, uma hermenêutica tal, que quando nós vemos Jesus tratando de assuntos sérios, como por exemplo, quando ele vai contar a história ali, a parábola do bom samaritano, qual é o contexto? O contexto ali é de doutores da lei que vêm perguntar sobre questões eternas, de salvação, de vida eterna para ele. E Jesus então dialoga dizendo o que diz a palavra, o que diz a lei. E eles, como doutores da lei, eles não vão buscar no texto, não, eles citam. Então, o conteúdo eles tinham. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como? Isso é citado. Então, eles têm conteúdo. E Jesus diz, então faz isso, faça isso. Aí vocês terão a vida eterna. Aí eles retornam a pergunta. Senhor, mas quem é o meu próximo? Qual é o problema? O problema não é de conteúdo. O problema é de compreensão. O conteúdo eles têm, mas a hermenêutica correta eles não tinham. Aí Jesus conta toda a história do bom samaritano, depois retorna para eles e pergunta: quem é o próximo, ou quem foi o próximo daquele homem? E eles então têm que dizer, foi o bom, e sair a palavra samaritano de um judeu, foi o bom samaritano. Então aqui nós começamos a ver que o ensino ele é vital para a igreja. E ele é vital por algumas questões, e como aqui é um enunciado para as perguntas, eu vou ser bem rápido. Hebreus capítulo 5, verso 12, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar. Nós sabemos o contexto da carta aos Hebreus, essa carta que é uma carta díspare, né, no que diz respeito a algumas questões que a envolvem, como por exemplo, temos 13 cartas paulinas, temos 7 cartas universais, sabemos os seus autores, mas esta carta é sempre estudada à parte, porque nós não sabemos quem é o seu autor, não sabemos quem escreveu, embora tenhamos algumas suspeitas, e durante toda a tradição da igreja também, mas não sabemos de fato quem é o escritor da carta aos Hebreus. E sabemos que este grupo de irmãos, eles receberam a fé, mas eles estavam pensando agora a retroagir, a retornar ao judaísmo. Então o escritor ele vai combater isto. Mas ele sinaliza para algo. Ele diz assim, vocês pelo tempo, e aí ele usa essa expressão, didáscalos, pelo tempo vocês deveriam ser mestres, vocês deveriam estar aptos para ensinar, mas não é o que eu vejo, vocês ainda carecem de ensino. E essa questão da negligência ao ensino fica muito claro aqui. Quantos que, pelo tempo que tem de igreja, não é, de culto, de serviço a Deus, deveriam ser mestres e estarem na formação, trabalhando na formação de outros que tanto carecem de ensino. Então, sem ensino sadio, o que ocorre? A igreja sofre. E aí, o escritor vai dizer, o que é que vem sem ensino? Sem a teologia ligada ao ministério? Imaturidade espiritual, apostasia doutrinária, influência de falsos mestres, porque se o obreiro não ensina, é possível que o inimigo da igreja e de nossas almas envie alguém para ensinar. São os pseudos didáscalos, os falsos mestres. Então, o ensino sadio, ele protege a igreja. A teologia, ela então entra nesse cenário como um serviço necessário, indispensável para o ministério, como ferramenta. E eu disse que Deus chama, ele vocaciona
mestres. E por que eu penso isso? Porque nós vemos na Escritura, por exemplo, Efésios 4:11, e lá aparece a palavra didáscalos também, dentro dessas 58 vezes, que o Senhor dá dons ministeriais, e entre esses dons está o dom de mestre, está o dom de doutor. É interessante pensar como um carisma essa ideia do ensino, porque de fato existem pessoas que são não somente vocacionadas, mas são atraídas por um chamamento interno e algo que vem como uma ferramenta espiritual. Você deve conhecer alguém que sabe muito, mas tem dificuldade na hora de passar o seu conhecimento. E você sabe que ele conhece, mas você não consegue compreender, você não consegue obter aquilo que ele levou tanto tempo para ensinar. E outras pessoas que não tiveram uma carreira estudantil e que muitas vezes são até o que nós chamamos de autodidatas, não é? E eles, ao falarem, esboçam tanto conhecimento. Isso só pode ser justificado por meio de um dom estabelecido pelo Senhor. Então, o texto diz que Deus constitui mestres, Efésios 4:11. Mas o texto que nós lemos, e eu já quero aqui finalizar esse enunciado, com esse vocábulo que ele utiliza, que aparece aqui como didáticos. Olha a extensão, didáticos. É da onde surge a palavra portuguesa didática. Só é citado no Novo Testamento 2 vezes. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Que significa exatamente apto para ensinar. E quem cita é Paulo. E aí ele vai mostrar isso em 1 Timóteo 3:2, então eu convido você a ler esse texto comigo, porque já lemos 2 Timóteo 2:24. Então vamos ler 1 Timóteo 3 e o verso 2. Convém, pois, que o bispo, e diferentemente do servo lá do outro versículo, agora ele está falando do obreiro, do bispo, seja, ele dá a relação, irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, e ao final, apto para ensinar. Didáticos. Somente essas 2 vezes ele usa a palavra ensino nesta forma, dizendo que ao obreiro, ao servo, em um ao servo e outro ao obreiro, ao bispo, é necessário que ele se torne apto. Então nós saímos de um dom ministerial lá de Efésios 4:11 e passamos agora a uma atividade de prática do ensino. E neste texto nós temos o que é um dever formativo dos líderes. Formativo. Então agora, Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: vocês vão preparar homens, escolher homens, e prepará-los para o ensino, que é o que nós fazemos no campo teológico, nas faculdades teológicas. Nós preparamos para o ensino, como por exemplo, o texto que ele cita aí, de 1 Timóteo, no capítulo 3, ou Tito, também no capítulo 1, verso 9. Então escolham agora homens e preparem esses homens para estarem aptos para o ensino. E considere aqui ensino, o ensino teológico, já que nós estamos falando disso. Homens como Apolo, que demonstram uma erudição, conforme Atos 18, 24, 28, era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras e ensinava com precisão. Olha que coisa interessante. O ensino com precisão, adquirido por meio da capacidade de aprender, a aprendizagem para o ensino. A didática, a pedagogia, a andragogia, os cursos de formação. Nós começamos no campo da teologia, na escola bíblica dominical, depois no culto de doutrina, depois no curso básico de teologia, médio, avançado, e aí um bacharelado, e aí a gente vai subindo
nessa escalada para o ensino. Então percebam que a formação teológica ela não é opcional. Lamentavelmente alguém pensa que sim, mas ela não é opcional para quem deseja exercer o ministério com fidelidade. O ensino exige preparo, discernimento, mansidão, zelo. Não basta conhecer, é preciso comunicar e comunicar bem. E para que eu já encerre aqui essa parte do enunciado, eu coloquei aqui para finalizar que o ensino teológico, primeiro, ele é ancorado em Cristo. Cristo fez do ensino a sua base para, por meio do ensino teológico, transformar todos aqueles que participaram de sua aprendizagem. O segundo capítulo do meu livro, eu trabalho o olhar de quem aprende. Aprendizagens transformadoras aos pés do Mestre Jesus. Jesus chama 12 homens, esses 12 homens com atividades diversas, nazarenos, simples, humildes, e transforma estes homens em apóstolos, poderosos nas Escrituras, ao ponto de, na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se entregarem a Cristo. Aliás, Pedro, irmãos, é um negócio extraordinário, né? Quando ele vai lançar sua segunda palavra, quase 5.000. Se fosse hoje um pregador, um ensinador de hoje, irmão, já na primeira ele dava uma dor de cabeça. Onde é que vai pôr 3.000 pessoas para congregar, para batizar? Já tem que chamar muita gente para ajudar. E na segunda, 5.000. Né? E assim vai. Então, eu finalizo dizendo, a missão pastoral inclui, e eu gostaria que você repetisse comigo para ficar fortalecido aí na sua mente. Vamos lá, logo após mim. A missão pastoral, mais forte, a missão pastoral inclui ensinar, com firmeza, corrigir com amor e formar com propósito. Vamos de novo? A missão pastoral, que é a teológica, inclui ensinar com firmeza, corrigir com amor e formar com propósito. Agora me responda, como eu posso ensinar com firmeza se eu não estou apto para isso? Como eu posso corrigir com amor se eu não estou apto para isso? Como eu posso trabalhar a formação de outros, formar com propósito, se eu não estou apto para isso? Então, a reflexão que eu trago de maneira bem prática e pastoral hoje, e se eu puder dar alguns conselhos, eu diria, invista no estudo das Escrituras, invista tempo. Cultive uma didática acessível. Deixa eu contar uma experiência. Eu mandei um professor para um curso básico de teologia no extremo da cidade de São Paulo. No extremo. Creio que seja o último setor antes da Baixada. E os irmãos depois, quando acabou aquele módulo, ele falou assim, pastor Will, será que você não tem como substituir o professor? Eu falei, mas o que aconteceu? Um professor tão bom, tal. Ele falou assim, não, ele é ótimo, ele não é bom, ele é excelente. O problema é que ele está dando comida aqui para girafa, e hoje a gente só tem ovelha. A linguagem dele estava tão técnica, tão acadêmica, que os irmãos não estavam conseguindo compreender a fala. E a igreja faz isso conosco. Eu estou ora na academia, ora na igreja. Quando estou entre os acadêmicos na PUC, eu tenho que usar de algumas tecnicidades, terminologias, não é? Mas quando eu estou com os irmãos na igreja, não, eu tenho que ser o mais claro, não é? O mais simples. Porque qual é o objetivo? A formação deles. Então, viva o que o ensino das Escrituras nos propõe. A autoridade do ensino nasce da integridade de uma vida cristã
uma vida formatada pelo Cristo de nossa fé. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. E nos colocamos à disposição a partir de agora com o nosso diálogo.